Salve, salve, pessoal! Vamos para mais uma questão na correção do Enem de Matemática da prova de 2024. Eu estou fazendo a prova verde e agora eu vou para a questão de número 145. É uma questão de função exponencial. Tem um gráfico, ele traz para a gente a função com as constantes A e B e ele pede as constantes A e B. Tá? Então, é o tipo da questão em que eu tenho que no gráfico ver informações para jogar ali na estrutura da função e achar esses coeficientes. Bom, como eu tenho o A e o B para achar, eu vou ter que buscar duas informações. Se fosse só uma constante, bastava uma informação. Mas a gente tem que achar duas constantes. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu jogar ela aqui um pouquinho maior aqui para o lado, a gente trabalhar com ela. Ele está falando da temperatura de uma caneca que foi colocada no micro-ondas. Temperatura T em graus Celsius da caneca em função do tempo em minutos é dada da seguinte maneira, TT, né, Tzão e Tzinho, Tzão é temperatura, Tzinho é tempo, é igual a A mais 80 vezes o B elevado a T. Então, olha só, o B ele é a base da exponencial, é a base da função. E outra coisa, como essa função ela é decrescente, a gente está olhando aí no gráfico a linhazinha vermelha, esse B ele tem que estar entre 0 e 1. Tá? Então, por exemplo, a letra E, o B40, não tem sentido com essa pequena observação, tá? Porque a função exponencial ela é decrescente quando a base está entre 0 e 1. Negativo não existe, e quando a base é maior que 1, a gente tem a função crescente. Bom, mas essa questão ela tem um distrator tão grande nesse desenho, porque repare o seguinte, aqui nessa quina, olha só, não sei se você viu isso na prova, aqui nessa quina aqui, que eu estou pintando de amarelo, não é a origem do plano cartesiano, não é o eixo X com o eixo Y, cara. Ali é o 40, ele está na altura do 40, ou seja, esse 20 também que está aqui, ele está na linha do 40, né? Ele não está onde toca o zero, entendeu? Então, se você não prestar atenção que ali o y está no 40, você vai substituir o 00 lá, o 20 zero no caso, né? Na função e não vai achar o valor, entendeu? Essa é a maior parada para começar isso aí, tá? Então, eu vou escrever aqui de vermelho os dois pontos que a gente tem. Observando isso, esse ponto aqui, peraí, eu estava no marca-texto. Esse ponto vermelho aqui, que é o ponto da função, ele é o ponto, ao invés de 20,0, ele é o ponto 20,40, tá? Então, por causa daquele 40 sem vergonha, maldito ali do lado. Ele é o 20,40. Ou seja, o x é 20 e o y é 40. Eu vou substituir esses valores, essas coordenadas na função e não vou achar nada porque eu vou ficar com A e o B flutuando ali. Então, eu vou precisar de um segundo ponto, né? E esse segundo ponto é aquele lá em cima, onde está o 100. Então, a linha do 100 no eixo x é o 0. Então, não tem dúvida aqui, E a linha do y, onde ela corta ali, é o 100. Então, esse ponto aqui, ele é o 0,100. Tá? Então, tenho dois pontos, o 0,100 e o 20,40. Bom, sempre que a gente tem uma coordenada 0, é melhor substituir ela primeiro, porque isso às vezes evita o sistema. Porque quando você bota um 0 ali no x, por exemplo, você já vai matar uma variável. E aí você vai achar a outra, tá? Pode botar o 20,40 primeiro? Pode, mas aí você vai trazer a outra, né? Vai ter um trabalhinho a mais. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou botar esse ponto 0,100 nela, tá? Vou botar esse ponto 0,100 nela. Lembrando que o x é o 0 e o y é o 100. O y é o Tzão, né? Então, fica assim, 100, tá? Substituir já o 100 ali no y. É igual a mais 80 vezes B elevado a 0. Então, botei o 100 ali no Tzão e o 0 no Tzinho, que é o expoente.
Todo número elevado a zero, gente, dá 1. Tá? Então, olha isso. Aqui, ó. Opa, ficou de vermelho. Todo número elevado a zero dá 1. Então, 80 vezes b elevado a zero é 80. Tá? Então, a gente achou o A, olha. 100 é igual a A mais... Isso aqui é 1. Mais 80. Joga o 80 para o outro lado. Arruma isso aqui, ó. O A é 100 menos 80. O A é 20. E aí você fica todo feliz e já fala, pô, já facilitou, né? Eliminei letra B, né? Porque letra B tá dando o A valendo 100. E como eu já tinha observado a coisa do decrescente, eu já tinha eliminado de cara a letra E, né? Então, assim, eu tô ali com A, C e D. Então, eu preciso buscar o valor desse B. E aí, repare que o B na letra A, C e D, ele não é nada amigável, né? Na letra B, ele está na forma de logaritmo. E na letra C e D, ele está com a potência aí, com expoente nada amigável. Então, a gente vai buscar. Vamos lá, vamos em busca desse B correto aí. Repara que agora, como a gente achou o A valendo 20, a nossa função ela já está a metade do caminho andado. Então, vou voltar a escrever ela aqui de azul. Ó. Então, vamos lá. A nossa função agora é T de T igual a 20, acabei de descobrir, mais 80 vezes B elevado a T. Então, eu só tenho B agora para descobrir. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz lá em cima. Isso é um padrão de função. A gente faz isso para descobrir a lei de formação de qualquer função. A gente vai no gráfico, busca informações desse gráfico, pontos, né, pares ordenados, que estão no gráfico, substituímos na função. Isso vale para a função do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logarítmica, enfim, qualquer uma. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar nela agora o ponto 20 e 40, ó, que é o outro que a gente tem. Ah, eu posso botar outro? Não tem, cara. Ou você tem esse ou tem o outro. Os pontos do meio ali, você não sabe qual é a imagem dele. Ah, onde que está o 10? Putz, será que está no 60? Não sei. Então, a gente vê porque está cortando ali o eixo. E o eixo tem a marcação, tá? Então, vamos lá. Vai ficar assim, lembrando que o 20 é o x e o 40 é o y. Então, a gente começa com o 40, que é o t, o y, igual ao 20, que esse 20 foi o a que a gente descobriu, mais 80 vezes b elevado a 20. Olha que expoente grandão aí, ó, porque é o x que a gente botou. Bom, esse 20zinho, ele vai lá se encontrar com o 40, tá? Vou tirar ele daqui, ele vai para lá, aí vai ficar 40 menos 20, 20, tá? Vamos fazer direto? 40 menos 20, 20, igual a 80 vezes b elevado a 20. Olha só, esse 80 que está multiplicando o b elevado a 20, né? Eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 20 sobre 80 igual a b elevado a 20. Está melhorando. 20 sobre 80 a gente corta, fica 2/8 e ainda mais. A gente divide por 2, tá? Então, vai ficar 1/4. Então, assim, ó, vamos ver o que a gente tem aqui. Vou botar aqui do lado, ó. Isso aqui vai ficar b elevado a 20 é igual a 1/4. Esse momento está quase no final. A gente precisa agora ter uma certa habilidade para arrumar e ver a alternativa. b elevado a 20 igual a 1/4. A gente precisa isolar esse 20, tá? Tem algumas maneiras diferentes de fazer essa passagem, mas basicamente a gente pode pensar assim. Quando a gente passa um número, um expoente para o outro lado, ele vira uma raiz, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar a raiz de índice 20 do 1/4. É uma maneira também, tá? Então, ficaria assim, ó. B é igual a raiz de índice 20 de 1/4. Tá? Só passei o 20 para lá e tirei a raiz. Esse raiz de 20, quando a gente transforma... Eu tenho uma playlist aqui só de 10 aulas de exponencial explicando cada uma das propriedades, cada um dos casos. Quando você transforma a raiz
em expoente fracionário, o 20 ele vai para o denominador. Então, olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Agora é um pouquinho de habilidade aqui, porque, né, errar no final não dá. Então, B é igual a 1/4 elevado a 1 sobre 20. Tá? Porque a raiz de índice 20 é elevada a 1 sobre 20. A raiz quadrada é elevada a meio. Quem viu a questão anterior lá, né, tem um 4 elevado a meio que dá 2, porque a raiz quadrada é de 4. Então, ainda tem uma coisinha para a gente fazer aqui. O 1/4, ele é meio elevado a 2, tá? Então ainda tem mais, ó. 1/4, vamos descer mais. 1/4 é meio elevado a 2. Ó, 1/4 é meio elevado a 2 elevado a 1 sobre 20. Então, esse 2 elevado a 2 elevado a 1 sobre 20, potência da potência. Uma propriedade básica aí, eles se multiplicam. E o meio, 1 sobre 2 é 0,5. Então a gente pegou agora, a gente pegou a alternativa, ó. Como 1 sobre 2 é 0,5, a gente tem 0,5 elevado aqui, ó. 2 vezes 1 sobre 20, gente, é 2 sobre 20, que é 1/10. Então a gente tem 0,5 elevado a 1/10. Sem vergonha, né? A maneira que terminou para a gente achar esse B aí. O A foi fácil, o A foi tranquilo, foi 20, não eliminou muita alternativa. Então, uma questãozinha trabalhosa aí, como muitas que tiveram nessa prova do Enem, tá? E aí o B tá ali, ó. Gabarito letra C, tá? O A é 20 e o B 0,5 elevado a 1/10. A gente achou a lei de formação da função. Falou, pessoal? É isso aí. Um abraço e até o próximo.